E vamos finalmente entrar na parte da estratégia de busca. Então, o que vem a ser, de fato, então, a estratégia é a combinação dos termos dos operadores booleanos, né, de modo que permita o encontro da informação desejada. Então, é um conjunto de regras para tornar possível o encontro entre uma pergunta formulada e as informações existentes em uma base de dados ou em várias bases de dados. A gente monta uma estratégia e vai aplicar essa estratégia e com as adaptações necessárias a cada base de dados que a gente escolher trabalhar. Então, temos aqui um resumo também do processo, né? Que tem a extração dos termos mais importantes, coisas até que a gente já viu anteriormente ali, que eu já apresentei. A conversão, quando a gente faz a gente pega o núcleo, né, de um termo livre ali, que é a palavra-chave, a gente identifica que existe um termo controlado também, aí depois a gente faz essa combinação, ó, descritores e linguagem natural, sinônimos, variantes, depois a gente tem a construção da estratégia, né, juntando com os operadores, e a aplicação e os testes. Então, agora vamos olhar como fazer assim, eu vou mostrar para vocês um exemplo de como a gente pode pensar o mapeamento desses termos. Então, por exemplo, tuberculose, tuberculose, infecção por micobactéria, tuberculose, pneumologia sanitária, TB, que é a sigla para tuberculoses, que é o descritor também, em inglês, né? O descritor em inglês. Então, gente, só para assim ilustrar realmente que a partir de uma expressão, né, de um termo, pode ser simples ou composto, a gente pode pensar em outras variações para a gente trabalhar aí na estratégia. Aqui também outro exemplo. E nós temos também um modelo para estruturar a estratégia de busca. É um modelo já famosinho, né, que é o PICO, que é o acrônimo P para população, paciente, problema, o I, intervenção, exposição, o C é o controle e comparação e o O é o outcome, desfecho. Então, isso aqui serve justamente para tentar pegar a tua pergunta de pesquisa e pensar na divisão dela e os termos serem encaixados dentro dessas categorias, né? Onde a gente vai fazer as combinações com os operadores. Então, onde P, qual é o problema de pesquisa que são, ou quem são os indivíduos, população. Intervenção, o que será feito, ou qual o tratamento, qual a intervenção, ou a exposição, ou qual a exposição. Será feita alguma ação, intervenção, tratamento alternativo em paralelo? Qual o resultado esperado? Então, assim, isso aqui é um modelo, mas existem vários outros modelos que já foram criados, né, a partir do PICO, para desenhos de estudos diferentes. Vocês podem verificar que isso aqui tem uma aplicação muito clínica, digamos assim. Mas a gente não precisa se amarrar a nenhuma dessas estruturas. Isso aqui é mais para nos auxiliar a pensar em como a gente vai montar, mas a gente não precisa ficar agarrado a isso. Então eu vou mostrar aqui um pouquinho, né, dos operadores lógicos. Depois eu vou, antes de mostrar a montagem de uma estratégia a partir de um tema, eu vou ainda mostrar a lógica dessa estrutura também, que a gente não precisa ficar preso no PICO, tá? Então nós temos os operadores booleanos, né? Os tradicionais OR, AND, NOT ou AND NOT. Os operadores de proximidade, que algumas bases utilizam, é aí que eu falo que tem que verificar quais são os operadores que as bases trabalham, porque é variável. Mas isso aqui, o de proximidade, nem sempre as pessoas vão trabalhar com operadores de proximidade, são mais os operadores booleanos mesmo. E os caracteres especiais, né? Quais são os caracteres admitidos naquela base? Então, isso também é uma informação importante. Geralmente, cada base tem um help ou tem um tutorial de quais são as ferramentas utilizadas. Então, qual é a função, né, dos operadores? O OR, ele vai operar a alternância entre um termo e outro. O AND vai fazer a interseção e o NOT vai fazer a exclusão. É aquela lógica de conjuntos mesmo. Temos também, aqui só exemplo de operador de proximidade, por exemplo, utilizado na Scopus, utilizado na Cochrane. Não vou nem entrar em detalhe aqui não. Vamos ver, para a gente entender melhor, né, os operadores booleanos. Então vamos supor nesse assunto aqui, a gente vai usar o AND quando a gente quer combinar um assunto com o outro. E a gente vai fazer essa interseção. A gente quer que os resultados recuperados, eles tragam essa combinação. Drogas, antituberculose e efeitos adversos. Então, o que vai acontecer? Ele vai buscar
registros que tenham essa combinação, e ele, de alguma maneira, quando a gente aplica o AND, ele faz uma restrição no total de registros que podem ser recuperados, né? Porque ele aumenta o índice de precisão. A ordem não vai alterar o resultado e o AND costuma ser o padrão nas bases. Quando você não define nenhum operador, você não mexe nessa parte, na base, quando você está fazendo uma consulta, ele geralmente é o padrão. E em outras bases ele também pode aparecer como todos os termos. Ele pode não aparecer como AND, ele pode aparecer como todos os termos. Agora vamos para o OR, né? Ele vai realizar alternância, ele vai buscar drogas anti-tuberculose ou medicamento anti-tuberculose. Então, a gente usa ele para fazer combinação de termos com equivalência conceitual, né? Termos sinônimos, e as variações, as traduções. E aí, no caso, ele vai ampliar o resultado. Ele aumenta o índice de revocação de itens úteis, que é inversamente proporcional àquela questão do índice de precisão. Então, quando a gente aumenta o índice de revocação, que é com O, a gente diminui a precisão. E quando a gente aumenta a precisão, a gente diminui a revocação. Então, ele deve ser digitado entre cada palavra ou termo, né? Por exemplo, aqui é um termo composto, né? Drogas anti-tuberculose. Poderia até... Aí a gente vai combinar com o outro, né? Com o operador OR. Mas ele também pode aparecer, e a ordem também não vai alterar o resultado, e ele pode aparecer como qualquer termo em algumas bases. Agora o NOT. O NOT ele vai sempre excluir o termo que vem posteriormente a ele, né? Então, se você selecionou o NOT, seja no formulário da base ou numa estratégia que você montou manualmente, o termo que vier depois desse operador é que vai estar sendo excluído, tá? Então, ele é utilizado para evitar a recuperação de termos de itens indesejados. Então, é recomendável que ele seja utilizado no final, né? Na parte final da estratégia. E a ordem muda sim o resultado. Ele também pode aparecer como EndNOT, já falei, ou então nenhum dos termos. Então existem também outros recursos que a gente pode aplicar, né, na montagem da estratégia, como os parênteses, que eles vão trabalhar para estabelecer a ordem, né, na nossa expressão de busca que a gente vai estar ali fazendo a estratégia. Eles devem ser utilizados quando forem aplicados diferentes operadores booleanos na mesma expressão. Eu vou explicar. Semelhante a uma expressão matemática, as operações são realizadas de dentro para fora dos parênteses. Então, quando a gente aplica esse exemplo aqui numa base, ele vai buscar medicamento ou fármaco, câncer ou neoplasia. Primeiro ele vai fazer a alternância do que está dentro dos parênteses com o operador OR. E aí o AND ele é recomendável para a gente utilizar justamente assim, fora dos parênteses, para a gente combinar como se fossem dois grupos, né? Núcleos de uma questão, vamos supor, que a gente estivesse tentando pesquisar medicamentos para câncer de mama, para câncer. E aí, o medicamento é um primeiro núcleo e o câncer é outro. Então, separando esses dois grupos, a gente vai fazer a alternância dos termos no primeiro, dentro dos parênteses, e a alternância dos termos também do segundo grupo com esse operador OR. E o AND sempre fazendo a combinação entre os dois grupos. Aspas. Então, aspas ela é utilizada para a gente recuperar a expressão exata. Então, é utilizada para termos compostos, né? Não precisa usar quando for um termo só, e também não deve ser utilizado quando a gente estiver fazendo uso de algum sinal para fazer uma truncagem. Ele evita, por exemplo, se a gente buscar construção naval, entre aspas, ele evita recuperar construção ou naval separadamente, por exemplo. Se vocês já devem ter tido essa experiência de colocar uma expressão, um termo composto numa base, e aí aparece construção no título e um título. Um termo e um título dos resultados, aí o outro termo lá no resumo de outro registro bibliográfico que foi recuperado. Então, assim, usando aspas, você já recupera a expressão exata. Então, recursos especiais para truncagem, né? Truncamento seria o caractere, o asterisco ou o cifrão. Então, isso também varia de uma base para outra. A maioria das bases trabalham com asterisco. Então, ele permite recuperar as variações, né, finais, a partir de um radical de uma palavra, essas variações do final da palavra. Por exemplo, educação, educado, educando, quando a gente usa esses símbolos, né, para fazer essa truncagem.
E aí é aquela questão que eu comentei anteriormente. Não pode usar entre aspas, porque senão a base vai entender que você está querendo buscar assim, dessa forma. Temos também ainda o coringa, que é a interrogação para variação na grafia das palavras. Por exemplo, Brasil, substituindo o S pela interrogação, a gente pode recuperar na base, né, com S ou com Z, tá? Também não deve ser utilizado entre aspas. Então existem algumas formas da gente realizar uma busca bibliográfica, né, e nas bases de dados. Importante a gente saber que tem sempre o recurso de busca simples, né, geralmente apresentado na página inicial das bases, dos portais, e também o formulário, né, das bases de dados, que geralmente permitem a gente fazer a busca combinada. Então a gente consegue inserir linhas, trabalhar com os operadores booleanos e ali montando a nossa estratégia com o próprio recurso da base. No entanto, eu vou mostrar aqui a busca avançada, que também eu até subdividi aqui em 3, porque existe uma forma de a gente montar uma estratégia simples, mesmo manual, que é apenas combinando os termos e os operadores, né, sem os rótulos de campo. Já seria um recurso mais avançado. Mas existe também a possibilidade de montar com rótulos de campo. Mas aí isso existe já um conhecimento prévio, já uma expertise maior para montar essa estratégia assim. Tá? De qualquer forma, eu vou mostrar como a gente monta sem o rótulo de campo. E também existe a possibilidade, eu coloquei aqui como uma busca avançada, porque algumas bases de dados já oferecem, né, recursos mais avançados, mesmo no formulário da base deles. Como, por exemplo, a Embase já oferece a possibilidade de você fazer essa busca, né, dentro da Embase a partir do formulário Pico, que eles mesmos já têm pré-definido lá. Então, assim, vocês terem essa informação, né, de que existem essas várias formas de pesquisar, de consultar, é importante. E aí eu vou mostrar aqui, a gente vai dar uma olhadinha na busca avançada mesmo, nessa montagem que eu falei aqui. O foco é sem os operadores, sem os rótulos, mas eu também vou mostrar a diferença que a aplicação dos rótulos faz, tá? Pra vocês verificarem. Então, quando a gente vai fazer assim, quando a gente monta a busca simples, né? A gente pode digitar diretamente aqui no campo de busca, né? De uma base, de um portal, ou então também existe a possibilidade de colar uma estratégia montada previamente também nesses campos. Esse aqui é o exemplo do formulário da base, né? Quando a gente digita, né, o termo nas linhas, né, de cada campo, e aí a gente tem a opção aqui de selecionar o operador booleano, selecionar o rótulo o campo também que a gente deseja operar aquela busca do termo digitado em cada linha. E como eu falei, né, também existe a possibilidade de montar previamente e colar a estratégia dentro de uma base. Então, pensando aí já agora em exemplos para vocês a partir de um tema. Então, se eu quisesse, por exemplo, levantar materiais pensando nesse tema aqui, o uso da biologia computacional no diagnóstico de doenças genéticas. Por onde eu começaria? Então, a primeira coisa é olhar para esse tema, né, ou uma pergunta, e fazer o quê? Identificar os núcleos mais importantes. A partir desses núcleos é que a gente vai o quê? Trabalhar aquelas coordenações, né, de termos alternativos e sinônimos, traduções, enfim, dentro dos grupos, né, de cada grupo, tá vendo? Aqui o primeiro é tudo que representa essa parte aqui da biologia computacional, esse do meio é a parte do diagnóstico e esse terceiro, né, seria das doenças genéticas. Isso aqui é um exemplo muito assim básico, só mesmo para ilustrar que a gente pode trabalhar com uma estrutura pico, por exemplo, mas não impede que essa estrutura aqui, isso aqui é uma lógica básica. A partir de uma pergunta, a partir de um tema, a gente tentar identificar quais são os núcleos mais importantes e a gente pensar nessas subdivisões dos grupos, né, de cada núcleo da pergunta, para a gente criar aí essas possibilidades, né, de termos alternativos e aumentar nossa sensibilidade na estratégia. Então, vocês podem observar que a gente utilizou o operador OR dentro de cada
grupo para fazer alternância entre os termos e o operador AND entre os grupos. É assim que ficaria, né? Aí, esse aqui é o exemplo de como fica montada essa estratégia. E aí, eu apliquei essa estratégia aqui na Medline via PubMed, sem os rótulos de campo, né? No dia 18 de abril, né? Me reportou aí 4.381 registros. Né? Nós trabalhamos aqui com o uso de parênteses, com aspas, né? Com truncagem, aqui ó, diagnoses ou diagnoses. Então, assim, para mostrar para vocês esses recursos, né, que nós já apresentamos anteriormente. Então, aqui já é um exemplo da aplicação dessa mesma estratégia, no entanto, com rótulos de campo para o PubMed. Cada base pode ter um rótulo de campo diferente, tanto em termos da tag mesmo, quanto a posição. Às vezes é na frente, às vezes é atrás, às vezes para cada termo específico, às vezes o rótulo ele é aplicado apenas para o grupo. Então, assim, isso vai variar e já é um conhecimento que é mais avançado. Então, assim, eu coloquei aqui como exemplo mesmo para mostrar que muda bastante. A gente viu que o anterior, olha, 4.381. Nesse caso aqui, depois da aplicação dos rótulos de campo, já caiu para 1911, tá? Uma outra... Então aqui, né, é como a gente, depois de montada aquela estratégia, foi aplicada aqui mesmo no campo geral de busca da PubMed, aí depois vem os resultados, né. Então, um outro assunto, quais são as principais... Aqui eu já tentei trazer um exemplo mais pertinente aí à área de vocês, de ciências ambientais. Quais são... Não reparem se não estiver fazendo muito sentido, mas é mesmo só para tentar me aproximar um pouquinho da área, né? Então, quais são os principais poluentes dos rios no Brasil, por exemplo? Então, é pensar, poluição da... Primeiro grupo, nos poluentes, poluição da água, contaminação da água, água poluída, poluição ambiental, contaminação ambiental, degradação ambiental. É bem simples isso aqui, gente. Mas é mesmo para pensar a lógica de como a gente começa a estruturar. E aí, o segundo grupo seria o rio, né? Eu botei com truncagem, que é recupera rio, recupera rios. E botei aqui também Brasil com asterisco ou Brasil com Z ou Brasil com S. Qual é essa questão aqui? Porque aí recupera Brasil, brasileiro, né? Em português ou em inglês. Mas tudo isso a gente tem que pensar que, por exemplo, uma coisa aqui para pontuar, né? Essa busca foi feita na PubMed com os termos, tá vendo? Em inglês. Já aqui eu fiz uma busca. Aqui tem um exemplo, né, dos termos aqui em português, mas porque foi aplicado numa outra base de dados, depois eu vou mostrar. Então, nesse caso aqui, ó, é a mesma estratégia, só que está em inglês porque eu apliquei o que? Na base Scopus, que a Scopus tem a literatura publicada em inglês. Então, tem que ter sempre essa adaptação do idioma também. Aí eu não usei o Brasil com S, eu deixei só o Brasil com Z. Aqui já é um exemplo, aqui está sem rótulos de campo, e aqui já é um exemplo com rótulos de campo. Nesse caso aqui, por exemplo, o rótulo ele entra para o grupo, como eu tinha comentado. Naquele exemplo inicial lá, eu tinha mostrado no PubMed que do termo a termo. O rótulo de campo aqui não. O rótulo de campo ele entra antes do grupo. Ó, pode ser buscado. Então, todo esse primeiro conjunto aqui que está em vermelho, ele pode ser buscado no título, no resumo ou nas palavras-chave, né? Dos textos que estão dentro da Scopus, né? Recuperados na Scopus. Então, todo esse primeiro grupo aqui vermelho, a gente está indicando para a base que a gente quer que recupere, pode ser no título, no resumo ou na palavra-chave. Já esse segundo aqui, no caso Rio, eu quero que recupere só no título. E esse último, Brasil, pode recuperar também no título, resumo ou palavra-chave. Quando a gente faz uma estratégia sem o rótulo de campo, a gente não está informando para a base qual é o campo que a gente quer que cada grupo ou cada termo seja recuperado. Então, ele vai aplicar no que é o padrão dele. O padrão pode ser no título, resumo, assunto, ou pode ser em qualquer lugar. Então, pode ser recuperado no título, no resumo, no assunto, ou no título do periódico, em outras partes das publicações que às vezes não vai fazer diferença e só vai aumentar a quantidade de itens recuperados e podem não ser úteis, tá?
Então, assim, esse tipo de estratégia mais avançada, ela dá mais trabalho, mas também ela é mais eficaz, né, em termos de precisão. Nesse exemplo aqui, inclusive, deixa eu voltar aqui no anterior, olha só. Quando eu montei a estratégia sem os rótulos de campo para esse tema aqui, para essa questão, e apliquei nas Scopus, me deu um resultado, ontem que eu apliquei, de 45.843 registros. Já depois que eu coloquei os rótulos de campo para os grupos, o resultado mudou completamente, já foi para 394 registros. Então, outra questão aqui, né? Aquele primeiro exemplo que eu falei, dentro desse tema, né, da poluição dos rios, em português era porque eu tinha utilizado essa base aqui, quer dizer, a consulta no portal, né, o ASIS-BR, que é o Portal Brasileiro de Publicações de Dados Científicos em Acesso Aberto. De publicações e dados científicos. Quando a gente, nesse caso aqui, é só para mostrar um exemplo de uso do formulário para a aplicação da estratégia também, mesmo uma estratégia previamente montada, também é possível. Aqui, por exemplo, eu peguei esse primeiro grupo e colei aqui no formulário de busca avançada deles, colei, né? Aí esse aqui, inclusive, é um típico exemplo de que os operadores booleanos estão disfarçados, eles não estão como AND, OR ou NOT. Eles estão assim, todos os termos, qualquer termo. Então, assim, aqui, ó, essa primeira linha tem todo esse grupo aqui, o primeiro grupo. E aí eu não selecionei o campo específico, tá? E deixei todos os campos. Todos os campos, para base, é o AND. E aqui, no segundo, aí eu criei um outro grupo, né? E coloquei aqui Rio e deixei também todos os campos, que eu estou fazendo o quê? Interseção de um com o outro. Então, tá fazendo interseção desse primeiro grupo com o segundo e com o terceiro. E aí o último eu botei Brasil, com o asterisco. Então, nessa busca que eu fiz, me deu um resultado de 1.785 itens, né? Registros, tá? Essa aqui é uma fonte interessante, que também a gente vai botar no nosso treinamento, e ela traz ela traz teses e dissertações, porque ela faz a busca também dentro da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações Nacional Brasileira, né, que é alimentada por todas as instituições de ensino e pesquisa do país. Então, aqui um outro exemplo, né, inteligência artificial na indústria. Esses aqui são exemplos que já tinham sido criados, né, para outra apresentação, mas de qualquer forma estou mostrando porque ilustra também, né, que assim, pode ser feita uma estratégia mais complexa, mais simples. O importante é vocês entenderem essa lógica de que a partir da pergunta ou do tema de vocês, se identificarem os núcleos, identificarem essas possibilidades de combinações, né, e de montagem da estratégia. Aqui tem que pensar sempre na questão do idioma, né? Esse idioma tem que estar adaptado para a fonte que você tiver escolhido para aplicar, para fazer. Então aqui, inteligência artificial na indústria, ó, bem simplesinho, mas a gente vê que tem, ó, aplicação aqui sem rótulo de campo, com rótulo de campo, tem diferença, né? Essa aqui, no caso, inteligência artificial, a aplicação da inteligência artificial em técnicas de programação. Também foi feita uma outra estratégia aqui, bem simplesinha também, para ilustrar, tá? Sem rótulo de campo, 1908 resultados, aí foi aplicado, né? Como é que mostra? Essa aqui, no caso, eu apliquei na base Compendex, que atende o pessoal que é da área de Ciências Exatas e Engenharia, tá? Que é uma base também que a gente vai apresentar no nosso programa mais à frente. Então, essa aqui é só uma observação daquela questão da revocação e precisão, que elas são proporcionalmente inversas, né? Quando a gente aumenta a revocação, a quantidade de itens que a gente recupera, a gente diminui a precisão, mas quando a gente aumenta essa precisão, a gente diminui a quantidade também de itens que a gente recupera. Então, algumas dicas gerais. Então, quando a gente fizer esse mapeamento dos termos, anotar, né, como eu já coloquei, isso aqui já está mais que batido. E algumas colegas dizem, né, apontam que para que a gente possa fazer esse registro, o ideal, pelo menos na montagem da estratégia, é fazer um editor de texto tipo bloco de notas, porque dizem que o Word ele atribui alguns estilos que quando a gente cola na base de dados, ela pode interpretar de uma forma errada, tá? O que a gente está querendo. Então, assim,
Eu nunca tive problema não. Venho usando, mesmo usando o Word, e não tenho tido problema. Mas é uma recomendação, né, que eu deixo aqui registrado, porque algumas colegas já pontuaram isso. Então, ao escolher uma base de dados, é isso aí, buscar os recursos, né, como eu já falei várias vezes, e idioma também. Aqui eu deixei aqui essa indicação de sugestão, né, para organização, que eu já até mostrei já bem lá no início, né, que foi criado isso aqui como uma proposta para vocês utilizarem, se acharem interessante, e foi adaptado de um trabalho apresentado por uma colega da Rede Sirius. Mas eu criei aqui essas sugestões aqui de base, já apontando para as duas faculdades que nós temos aqui no campus Zona Oeste. Então tem algumas opções aqui, né, de bases, de fontes de informação que vocês podem utilizar para esses levantamentos. Eu vou mostrar aqui a aplicação das estratégias montadas diretamente nas bases, para que vocês possam verificar como isso é feito, né? Eu mostrei ali no PowerPoint, mas eu não mostrei realmente, depois da estratégia montada, essa aplicação direto nelas. Então eu vou mostrar aqui rapidamente, vou mostrar desse assunto aqui, né? Quais os principais poluentes dos rios no Brasil, na BVS, na Scopus, no OASIS-BR, e também vou mostrar isso aqui do uso da biologia computacional diagnóstica de doenças genéticas no PubMed. Tá? Então vamos lá. Vou pegar essa primeira aqui, que é sem rótulo de campo, e essa aqui é na BVS, né? Venho e colo aqui. Então, tá vendo? É muito simples, depois que a gente monta a estratégia, a gente fica com aquele arquivo guardado e a gente pode reaplicar, né, fazer alterações se a gente precisar. Aí, ó, o resultado sem o rótulo de campo. Aqui, ó, essa parte mesmo da exportação dos resultados que eu mostrei para vocês, né, quando precisa. Dá para aplicar filtros. Aqui tem o detalhe da pesquisa, que a pesquisa foi aplicada, que a gente seleciona se a gente precisar, ó, né, para exportação por e-mail ou por exportação em formato RIS. Bem básico mesmo aqui. A gente não estou explorando todos os recursos, que a gente ainda vai ver isso em detalhes nas outras apresentações, tá? Voltando aqui para esse arquivo, agora eu vou mostrar para vocês, só para que vocês consigam ter esse olhar. Inclusive aqui, nesse caso, aqui nesse exemplo, é interessante mostrar para vocês que, olha a diferença dessa estratégia aqui sem rótulo e dessa estratégia aqui com rótulo. Esse aqui, no caso da BVS, olha, o rótulo ele entra para cada termo e entra na frente. Ele entra na frente do termo, né? Então, vou copiar aqui e vou aplicar também para vocês. Aquele total tinha dado 1.800 e pouco. Agora, aqui hoje já deu 1.925, né? Eu vou apagar. E essa variação, ela pode ocorrer também com a entrada de novos registros. Ó, já deu uma atualizada também, ó, 800 mas isso aqui é mais para vocês observarem que a gente pode fazer uma estratégia montada previamente sem o rótulo de campo e com o rótulo de campo. A gente sabendo usar esses recursos, a gente pode aplicar e é muito fácil, tá? Ó, e o resultado fica muito mais preciso, né? O que era um total aqui de 1.000 e pouco, de 700 e pouco, a gente viu que já alterou um pouquinho, né? Porque deve ter entrado os novos registros, mas continua, ó, dando uma diferença bem significativa e é bem interessante isso. Agora vamos lá para esse outro exemplo. Aqui na Scopus, gente, nesse caso, é mediado pelo portal de periódicos da CAPES. Então aqui, ó, vou copiar estratégia. Outra coisa, um detalhe aqui. Na estratégia da BVS, como tem literatura em espanhol, em inglês, em português, aqui a própria estratégia eu combinei, ó, termos em português, termos em inglês, termos em espanhol, né? Também eu quis deixar esse exemplo aqui para vocês perceberem que cada estratégia ela tem que ser adaptada também para a base que a gente for trabalhar. Então aqui no caso das Scopus, os termos estão todos somente em inglês. Aí eu vou pegar aqui sem rótulos de campo para mostrar para vocês como é que fica. Entrando aqui na página das Scopus, que eu já fiz o acesso aqui pelo portal, tem que vir aqui em busca avançada. E a gente vai colar. Aqui ele já até, a base, olha, ela já mostra, ó, quais são os operadores que ela trabalha, quais são os rótulos de campo que ela trabalha, ó, no recurso avançado da base. E aqui também uma orientação básica aqui também para aplicação.
eu vou colar aqui a estratégia sem rótulo de campo. Então, olha o total que foi recuperado, 45.864. Agora eu vou aplicar com rótulo de campo, seguindo todas as orientações que a base já também orienta. Aqui, como ela fica muito mais precisa. Então, assim, se vocês quiserem mergulhar, né, nessas possibilidades, vocês têm a condição de fazer um trabalho, né? Os trabalhos são, na língua inglesa, então por isso que a gente precisa fazer a estratégia em inglês. Tem os filtros, tem as possibilidades. Não vou explorar aqui a base, né? Porque a gente vai ver isso depois. Exportar resultados, Cruzotério, Mendeley, formato RIS, enfim. A ideia aqui é mesmo mostrar para vocês essa diferença, tá? E como que a gente aplica a base montada previamente. Aqui no caso eu vou mostrar um exemplo do uso do formulário já da base que eles oferecem, né? No caso aqui do ASBR, eu venho aqui em busca avançada e vou trabalhar. Olha. Lembra que eu comentei aqui que todos os termos é o AND, qualquer termo é o OR e nenhum termo é o NOT. Ele está camuflado. É que tem outras opções aqui de refinamento, a gente não vai nem explorar isso aqui não. Geralmente as bases têm ajuda com a busca, com operadores. Vou aplicar a busca que eu já deixei aqui previamente montada para mostrar para vocês, tá? Então, não vou alterar aqui, aí vou colar, aí vou trabalhar Rio e Brasil. Aqui eu vou adicionar, ao invés de adicionar aqui, que aqui eu estaria no mesmo grupo, né? Eu poderia botar item a item aqui, tá? E selecionar campo, vou selecionar o operador para cada item entre as linhas, mas eu já botei tudo aqui no primeiro e vou criar um outro grupo, tá? E vou botar Rio e depois vou criar um outro grupo também. Aí se eu tivesse outras opções eu ia poder colocar mais linhas e trabalhar com o operador qualquer termo, tá? Que seria a função do OR. Ou colocar igual eu fiz nessa primeira linha aqui. Então aqui vou botar Brasil truncado também. E vou buscar. Não mexi aqui porque eu estou fazendo interseção entre os grupos. Todos os termos é o AND. Aqui, 1803. Então ele me dá um resultado aqui. A maioria são teses e dissertações. É uma excelente fonte de informação para vocês, né? Que estão fazendo aí a pós-graduação. Tem artigo de conferência, mas também trabalho de conclusão de curso, ele já dá indicação, dissertação, tese, artigo, ele já vai mostrando. Também dá para fazer o filtro aqui também. Por exemplo, tipo de documento, quero dissertação, são 638, artigos, teses, 250. Então é isso, gente. Tem até capítulo de livro aqui também, 22. De acordo com os resultados recuperados, né, com essa estratégia que a gente fez, ok? Então, gente, não vou nem aplicar essa outra. Não, vou botar pra vocês verem, né? No PubMed também. Copiar, abro aqui PubMed. No geral mesmo, aqui no caso do PubMed. A estratégia está toda em inglês. Essa aqui é sem rótulo de campo. 4.388 registros recuperados. Isso aqui foi aquela outra temática, né? Que eu já tinha feito antes. Aqui agora com rótulo de campo. Tá vendo que o rótulo de campo da BVS, ela entra na frente, e é com 2 pontos. Já no caso do PubMed, o rótulo de campo é ao final do termo entre colchetes, o código lá que eles utilizam. Então, eu vou copiar aqui e vou colar também nesse campo geral de busca. Já caiu para 1914. Então é isso, gente. Não vou me alongar muito, queria só mostrar mesmo essa diferença para vocês.